Castelo, que é cardiologista. Bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Sempre um prazer tê-lo aqui. A gente já tem alguns elementos na mesa que daqui a pouquinho nós vamos mostrar e falar. Mas eu queria abrir nosso assunto hoje, doutora Elia, assim. A gente sabe, inclusive foi o que eu coloquei no texto aí da escalada, que até a Camilinha me mandou, que hoje a facilidade que a gente tem de compra, né, de um anabolizante, de um termogênico e a piração das pessoas em querer cada vez mais estarem perfeitas, com esta facilidade a gente consegue unir aí duas coisas perigosas, né? Sem dúvida. Conseguir comprar facilmente com a piração e aquele lance de querer um corpo perfeito. E aí o que a gente tem no final é um estrago e muitas mortes, né, doutora Elia? Sem dúvida. É isso que você tem observado? Sabe, Carol, coincidentemente, não sei nem, abrindo um parênteses aí, ontem a minha esposa mandou para mim pelo WhatsApp um vídeo da, acho que é Fabiana Pesce, é uma menina, é uma menina que ela é brasileira e ela é um expoente hoje, ela é uma empreendedora que está no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. E ela deve ter, não tem 30 anos, tem 25 anos, 26 anos, e ela se destacou lá, já abriu 3 empresas, é uma pessoa fora da curva. E ela mandou, depois eu até vou passar para você, um texto que um americano escreveu sobre o brasileiro e sobre o Brasil. Ai, até me assusta. E foi muito interessante, porque esse brasileiro, esse americano, ele casou com uma brasileira, e ele viveu um bom tempo no Brasil, vai voltar para agora, porque a mulher dele está grávida, enfim, toda uma história. E ele falou que ama o Brasil, mas que o brasileiro, resumindo, o texto é bem grande, é muito legal de se ver, fala de política, etc. Mas ele fala que o Brasil vive uma vida falsa, que é diferente. Isso é o que mais nós temos, talvez, diferente do que a gente chama de gringo, né? Do pessoal que mora fora. Eles vivem uma coisa mais verdadeira. Quer dizer, o cara vai na... Tem gente que usa termogênico lá fora? Existe. Tem gente que usa... Anabolizante existe. Tem gente que faz loucura? Existe. Mas, de um modo geral, eles vivem a vida verdadeira. Então, o que nós temos aqui, olha, você usa um anabolizante, por exemplo. É proibido por lei, mas é fácil de comprar. É fácil. Se você quiser comprar, você compra. Se eu quiser, eu compro. E a gente sabe que alguns médicos prescrevem. Muitos. Né? Isso é mais lamentável ainda. Mas, assim, o anabolizante, por exemplo, o que ele faz? Ele faz inchar a musculatura, quer dizer, no caso de uma mulher é até pior, porque eu estou dando hormônio masculino para uma mulher. Então ele incha a musculatura, a fibra muscular fica maior, até mais por retenção de água, etc. Mas ela não é forte, porque ela não tem a mesma resistência que tem você lá fazendo atividade. Entendi. Então, além de todos os males que a gente vai comentar do anabolizante, a pessoa pode se machucar, porque ela fica grande e ela acha que ela é muito forte. Então, eles se machucam com grande frequência. Nossa, eu não tinha a menor ideia. Se machucam porque o músculo não está forte, ele está inchado, ele está crescido. Ele não foi conquistado, ele não foi fortalecido através de atividade física. É um ele grandão bobo. Inchou, grandão bobo. Inchou ali, ele cresceu apenas. E dá a impressão que tem uma musculatura ali forte. Agora, doutor Hélio, a gente até tem um vídeo, não sei se a gente pode dividir tela e colocar para vocês acompanharem, que mostra aí a atividade física e esse músculo em crescimento, em movimento. E eu te pergunto, agora vamos esquecer um pouquinho a parte anabolizantes e vamos entrar na parte termogênicos para a gente juntar tudo. Os termogênicos, a gente fala muito aqui no programa, inclusive mostramos muitos alimentos que têm poder termogênico, coisa e tal. Mas a gente sabe que existem produtos que são vendidos numa dosagem altíssima de termogênicos, que as pessoas podem comprar lá fora e que elas trazem, usam aqui no Brasil, e que um monte de gente já morreu porque acelera, assim, uma coisa absurda o coração e que morre mesmo. Exatamente. Tem que ter medo disso, né, doutor Hélio? Não pode achar que, não, se vende lá nos Estados Unidos e pode comprar sem receita, não vai acontecer nada comigo. Isso é para um público específico ou todo mundo corre um risco? Não, termogênico, veja bem, termogênicos são... O nosso organismo, ele tem capacidade de produzir calor. Né? Isso normalmente. Mesmo você ficar deitadinha, quietinha na tua cama, sem se mexer, você produz calor. Né? Então,
o termogênico ele aumenta a tua produção de calor e ele acelera todo o teu metabolismo, né? Existem pessoas que têm indicação? Existem. As pessoas com deficiência de alguma daquelas substâncias, por exemplo, L-carnitina, algumas vitaminas, etc., você repõe. As pessoas, alguns atletas, em algum momento, às vezes a gente suplementa um pouco, tá? Algumas pessoas vegetarianas, tudo isso que eu estou falando tem que passar por uma avaliação médica, nutricional, etc. Mas algumas pessoas vegetarianas às vezes têm deficiência de alguma coisa disso, porque boa parte dessas substâncias vem de origem animal, então às vezes você precisa repor um pouquinho para tirar aquela deficiência da... Um indivíduo saudável, que se alimenta bem, que tem acesso a tudo quanto é alimentação, etc., teoricamente não precisa nada disso. Não precisaria, entendi. Não precisaria nada disso. As pessoas que têm maior malefício, ou seja, que podem mais se prejudicar, são os idosos, os jovens, que são os que mais usam, porque estão em crescimento, então entra uma substância que está entrando no momento errado, não faz parte da vida dele. Crianças nem vai se falar. O idoso, o indivíduo que tem hipertensão ou tendência a ter. E nem sabe, muitas vezes. Sabe. Hoje a gente sabe que só 50% das pessoas hipertensas sabem que tem hipertensão, então você vê quantas pessoas. Os diabéticos ou os pacientes que têm diabetes, as pessoas, dependendo do teu termogênico que você vai usar, as pessoas que têm deficiência de tireoide, o termogênico ele pode diminuir o trabalho do hormônio da tireoide, então você pode exacerbar uma deficiência que já tem. Nossa, gente, isso é um perigo. As pessoas com propensão a arritmias cardíacas. Quer dizer, se você for tirando isso aí, tem um monte de gente que não pode. Agora, além desse termogênico, muita gente faz academia, faz um monte de ginástica sem fazer nenhuma avaliação, então é uma bagunça. E aí, gente, vamos colocar uma perguntinha na tela e a gente vai explicar o porquê unir tudo isso, anabolizante ou termogênico de maneira errada, morre. Não adianta falar, morre, leva a óbito. Né? Se você faz isso sem orientação, tem casos seríssimos, graves, tem um monte. Nossa, vi outro dia uma menina foi para o hospital. Eu acho que ela sobreviveu, mas você deve. Você pega isso? Todo gente, o negócio é assustador. Vamos colocar uma perguntinha na tela então e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Perguntinha da Mari, querida, beijo. Carol, até quantos gramas de termo? A gente acaba pensando nisso, mas será que um pouquinho pode? O quanto pode? A gente pode estabelecer um limite ainda seguro, doutor Hélio? Não. Não, né? Não tem como. É a mesma coisa. Eu não posso falar aqui em público qual é a dose de um determinado remédio que eu dou para você sem te conhecer. Entendi. Então, a gente tem que encarar um termogênico como uma substância que vai agir no teu corpo. E não tem uma dose mínima para uma pessoa. Você tem que conhecer a pessoa, ver se ela necessita disso. Muitas vezes você não necessita disso. Porque eu acho que se estabeleceu-se que o termogênico vai queimar mais gordura, o seu rendimento, você consegue malhando 1 hora, queimar mais gordura como se você tivesse malhado 1h30, 2. E aí isso eu acho que, né, milagre. As pessoas... Milagre, então, né, milagre não existe, não é assim, né? Pelo menos não nessa, talvez, vamos sair da área religiosa, que talvez exista milagre, mas não milagre desse tipo. Não nesse caso. Mas agora eu te pergunto, se a gente não pode estabelecer uma quantidade desses termogênicos que a gente encontra prontos, aqui você trouxe alguns alimentos que são alimentos termogênicos. Então, existem alimentos que eles facilitam, vamos dizer assim, e aceleram um pouco o metabolismo da gente de uma forma relativamente, vamos dizer assim, controlada. Né? Então, por exemplo, a canela é uma coisa que acelera. O gengibre hoje está muito usado. A gente faz em casa, inclusive, suco com um pouco de gengibre. Às vezes coloca um pouco mais, um pouco menos, depende do gosto das pessoas, porque ele é um pouquinho ácido, né? O chá, principalmente o chá verde, o chá mate também tem elementos termogênicos. Pimenta, para quem gosta. Muito bom, então, né? Tem muitas pimentas que tem... o mesmo café, que tem tanto tabu, que não pode tomar café, etc.,
O café pode. Você pode tomar 2, 3 cafezinhos por dia e ele é um alimento termogênico também. Né? É interessante que a pessoa não possa tomar café porque o café faz mal e compra um termogênico à base de cafeína. Então, já fez tudo errado. Mas se a pessoa, de repente, com orientação médica, esse médico pode fazer uma manipulação com estes alimentos, só que em forma de cápsula? Eu acho que eventualmente pode. Que daí seria algo dentro de um limite, porque a gente está falando de alimentos, né? Ou de repente você joga isso na tua alimentação, rala um pouquinho de gengibre no meio de uma salada, faz um peixinho, que peixe é tão bom, é uma delícia, quer dizer... Não ficar fixo naquelas cápsulas. E tomar remédio nunca é gostoso, né? É interessante isso, o Carol. Eu gosto de dizer que quando o paciente vai no consultório e você prescreve o remédio que é necessário, ele fala assim, mas vou ter que tomar tudo isso de remédio? E muitas vezes não toma. Aí o danado vai lá e compra uma coisa que é um comprimido também. Eu não consigo entender. Para outro, que na cabeça dele vai ter outro efeito, mas ele também... Só para uma estética que não vai acontecer. Entendi. Para a saúde ele não quer tomar. Esse lance da estética é muito complicado, né, doutor Hélio? Porque as pessoas querem a estética, querem se sentir mais bonitos, mais bonitas, enfim, chegar num corpo ideal para elas. Cada um tem o seu gosto de corpo e tal, e idealiza alguma coisa, mas não querem ter o esforço, ou querem ter um mínimo esforço para isso. E aí a gente entra no assunto dos anabolizantes. Hoje, tanto anabolizantes, pelo que eu estou entendendo, quanto termogênicos, eles estão ali no mesmo plano de perigo. Exato. Não dá pra gente dizer... Anabolizante é mais. É mais ainda. É mais perigoso. Né? Vamos passar um vídeo que mostra o que acontece com o coração quando ele entra aí num momento, enfim, ele acelera e a gente pode ter até um infarto, enfim. O anabolizante está diretamente ligado a isso? Pode causar. O que ele faz com o coração? Então, o anabolizante ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a quantidade de gordura dentro do coração, ele aumenta o nível de colesterol e triglicéridos. Sabe que eu pego pessoas, às vezes, no consultório, que dizem que, eu não tomo, não faço, tal. A gente faz muito check-up de atleta ou pseudo-atletas, e quando a gente vai dosar a quantidade de colesterol e triglicéridos, a gente vê super alto. Você vê essa parte escura aí no coração, é o local que teve infarto, quer dizer, como se fosse um hematoma, como se tivesse dado sabe aquela canelada que você toma? Sei. É igualzinho no coração. E ele escurece? E ele escurece porque ele perde essa parte do músculo do coração. É uma morte celular. Agora, isso é a longo prazo ou tem pessoas que a curto prazo, dependendo da quantidade do uso de anabolizantes? Olha, eu tive há pouco tempo, até na última vez que eu vim aqui, eu até comentei. Né? Tive um jovem de 32 anos. Que ele falava que não usava, né? Ele falava que não usava, depois na hora H ele falou que usava, que tinha voltado a usar. Ele teve um infarto, graças a Deus está super bem, foi atendido rápido e está bem. Mas anabolizante para que 32 anos? Né? Um rapaz bonito, que podia só forte treinar, até, quer dizer, que malha. Podia, então, que não precisava disso. E sem contar câncer de fígado, nas mulheres engrossa a voz, aumenta a quantidade de pelo, dá aspecto masculino. E deve aumentar o risco de câncer também. Aumenta o risco de câncer, para a menstruação, altera o ciclo menstrual. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Aí uma vez até perguntaram, mas por que então ainda é vendido o anabolizante se a gente sabe que ele não tem nada de bom? Mas há um grupo de pessoas que podem ter orientação para usar, né? Quando estão... que foi o que depois eu fui ler, né? Para pensar numa resposta como essa, porque realmente faz sentido. Por que ainda, então, se produzem? Claro, mas a indústria quer continuar vendendo, quer continuar produzindo. Sem dúvida. Mas se não faz bem, por que não foi proibido? Porque pessoas que estão aí num desequilíbrio muito grande, estão muito fracas, uma coisa bem séria. Existem as pessoas muito desnutridas, que em doses baixas, às vezes a gente dá isso a nível até, às vezes, hospitalar. Você dá uma quantidade de anabolizante para que ela restabeleça um pouco a força que ela vai ter, enfim, ela melhora o metabolismo, mas é diferente, é outra dose, é outro foco, é por um tempo pequeno, só para a pessoa restabelecer e depois não você pode também ficar contínuo. Não, é totalmente diferente, é uma droga usada, assim como a gente usa alguns analgésicos potentes
à base de morfina, etc., para tirar a dor de uma pessoa que está tendo uma dor terrível, você não pode tomar morfina aqui, porque isso daí é uma droga. Sim. Então, a gente usa no hospital. Tanto que é usado cirurgia. E é trancado a 7 chaves, né? Porque tem que ser controlado. Com qualquer. Então, essas coisas são medicamentos potentes e graves. É mais perigoso do que uma quimioterapia de câncer, por exemplo, para o resto do organismo. Mas a quimioterapia tem a indicação precisa para ela também. Então... Porque ela mata a doença. Exatamente. Agora, o anabolizante mata a pessoa. Mata a pessoa. Vamos colocar uma perguntinha na tela do público, que eu vou fazer uma outra pergunta para o doutor, que eu quero saber se você já ouviu falar dessa dieta que eu vou te perguntar. Pablo, beijo para você, obrigada. Como os anabolizantes atingem o fígado e o que causam na pele? Então, na pele, ele pode aumentar a quantidade, a oleosidade, aumenta a quantidade de espinhas, ele aumenta a quantidade de pelo. Na mulher, principalmente, como eu disse, ele muda a textura da pele, a pele tende a ficar mais próxima à pele do homem, porque é um hormônio masculino. E aumenta, pode começar a aparecer barba, bigode em mulher, quer dizer, essas coisas todas, né? É meio esquisito. E muitas mulheres que falam, não, mas eu não uso nada. E a voz, como você falou, muda muito. E aí fica até difícil acreditar que a pessoa não usa um anabolizante com uma voz da gama. E no fígado, aí é um grande perigo, porque o fígado, ele metaboliza tudo isso. Então, ele lesa a célula hepática, que a gente diz, e ele tem um grande risco de tumor e câncer hepático. Nós já tivemos casos até de pessoas conhecidas na mídia com câncer hepático. Alguns conseguiram se safar porque operaram, fizeram transplante de fígado, etc. Tal. Então, é extremamente perigoso. Agora, doutor Hélio, já que a gente está falando desses perigos que são ligados muitas vezes a essa vontade de corpo perfeito, de corpo ideal, e as pessoas acabam recorrendo a isso, existe hoje uma dieta, quero ver se você já ouviu falar, que se chama dieta do HCG, do beta-HCG, que é o hormônio da gravidez. Você já ouviu falar dela? Não. É uma dieta que é aplicado no indivíduo, no homem ou na mulher, o hormônio da gravidez. E, porque foi descoberto que quando a mulher está grávida, o metabolismo acelera por causa desse hormônio, uma série de outras coisas, mas isso na gravidez. Pois é, mas hoje existe essa dieta, ela tem sido feita, né? Não sei quem faz, não sei que médico faz, mas que eu já ouvi que ela tem sido feita. E a pessoa diminui muito as calorias durante o período, vai injetando e ela emagrece tipo assim 10, 12 quilos num período muito curto. Te pergunto como cardiologista, o fato da gente aplicar um hormônio, que é um hormônio que a gente produz na gravidez naturalmente para gerar um bebê, ser aplicado assim, isso a longo prazo, pode ser um perigo também. Olha, eu não conheço a dieta. Você não ouviu falar? Depois faz uma pesquisa. Não ouvi, vou dar uma olhada. O que eu vejo muito é do GH, que é do hormônio de crescimento. Também, do hormônio de crescimento também. O hormônio de crescimento isso, é tudo... hoje é considerado anabolizante. Exato, a mesma linha, né? Exatamente isso. Então, assim, como eu te falei no comecinho, o nosso organismo está o tempo todo em equilíbrio ou se equilibrando. Você está no frio, ele tenta te aquecer, você está no calor. Então, ele é uma máquina quase que perfeita. Ele está o tempo todo se equilibrando. A hora que você injeta um hormônio, seja lá o que for, por exemplo, hormônio de tireoide é muito comum para emagrecer. Dá aquela fórmula, tem hormônio de tireoide. O que a gente vai ter depois? A tireoide para de funcionar. Porque o organismo vê aquele hormônio circulando, ele fala, a tireoide está produzindo muito. Então ele vai lá, pum, segura a tireoide. Entendi. Quando a pessoa para, a tireoide não está funcionando. Igual o GH, né? Hipotireoidismo. O GH, a mesma coisa. Então, eu acredito que isso vai acontecer a mesma coisa. Você vai dar nó nos hormônios todos. Além disso, injetar num homem um hormônio feminino. Sim, para homens e mulheres. Eu não deixaria injetar em mim. É um negócio bem complicado. E tem um monte de gente da mídia que faz essa dieta. É complicado, a gente avalia bastante gente... Que fala, só uma vez, assim, que daí eu perco e aí não vou engordar nunca mais. E aí tá tudo bem. E depois a pessoa engorda de novo, por quê? Porque ela parou de injetar o negócio que é o que estava dando ali. Ela não mudou nenhum hábito, não mudou nada e as coisas continuaram as mesmas. É complicado, a gente avaliou bastante, muita gente, tanto da mídia como que vivem nesse negócio de... modelo, sei lá, o cara vive... com exposição, vamos dizer assim, ele acha que aquilo lá é o cartão de visita dele,
eles fazem coisas extremamente malucas. E chegam lá depois no hospital, doutor Hélio me salva. Complicados. Gente, tomem cuidado. Essa pauta é uma pauta de alerta mesmo. Não é normal consumir anabolizante, não é normal consumir o termogênico sem que seu médico saiba, que ele esteja de acordo, que, né? Não quer dizer que não vai usar nunca e que não vai ter nenhum para você. Mas o médico tem que te falar, olha, essa dosagem aqui, acho que é a ideal, acho que, sabe, com cautela, essas dietas, pelo amor de Deus, do hormônio do crescimento, do hormônio da gravidez. Não nada disso. Pelo amor de Deus, muito cuidado com isso, porque depois a gente paga um preço tão caro, não vale a pena. Não vale a pena. A minha avó sempre falou uma frase que é por fora, como é que é? Por dentro... por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A minha também. Ele fica bonitinho por fora, mas por dentro tá tudo podre. Pão bolorento. Lembre-se da frase, muito sábia. Eu quero agradecer mais uma vez o querido Dr. Hélio Castelo, que é cardiologista, que hoje explicou o que acontece com o nosso corpo quando a gente não tem essa orientação, ou pela falta de informação, ou mesmo pelo simples fato de quero encarar para ver, né? Quero pagar para ver. Muito cuidado com isso. Anabolizante, termogênicos e o nosso coração. Quem quiser saber mais, tem um site que é o grupoangiocardio.com.br. Grupo Angiocardio, tudo junto.com.br. Lá no Facebook, se quiser acompanhar a nossa página, que é também. Hélio Castelo, tudo junto, Castelo com 2 L's. E aí pode até mandar pergunta, tá? Eu vou colocando. Então, doutor Hélio, gente, super gente, ele responde mesmo. Coloca aquele texto que você comentou no início da pauta. Tá bom. Da visão do americano. Coloca a menina falando, com o brasileiro, com o Brasil. Faz a gente raciocinar pelas coisas que a gente faz. A gente se preocupa com coisas que não têm importância. Eu já imagino as palavras e o que está ali desse negócio de rede social, da maneira hoje que as pessoas estão vivendo, né? Sem limite. Exatamente. Sem limite. Doutor Hélio vai pôr o texto. Obrigada mais uma vez. Sempre super prazer bater papo com você. Um beijo, Daniela. Aprendendo sempre. Obrigada.